E aula para a UC, né, de manutenção. E hoje nós estamos falando sobre os processos de soldagem. O pessoal veio errado aqui na arte, né? Iniciamos aí o C de processo de soldagem, mas não. Hoje o tópico da aula é sobre processos de soldagem, mas mantemos, né, a nossa UC, que é essa aqui, ó, pessoal. Manutenção de máquinas e equipamentos. Estamos na nossa web do dia 14/8. Tá bom? Então, para não confundi-los, né? Então, seguimos na UC de manutenção. Então, envolvendo aqui o processo de soldagem, que é de suma importância, faz parte do nosso dia a dia, não tem, né, como a gente viver sem, por mais que a gente tenha várias e várias tecnologias nos processos construtivos, né, como a gente viu nos processos de fabricação lá na UC, muito tempo atrás, né, uns dois módulos atrás. Então, processo de soldagem também faz parte, geralmente, para unir, né? União de peças e uniões que a gente não consegue desmontar de modo fácil. Então, ela traz um avanço, né, para diversas áreas. E os fatos mais importantes para o avanço dessa técnica de união de peças aconteceram a partir do século XIX. Então, os avanços em ordem cronológica, né? Princípio da bateria, veio lá de volta, né? Descoberta do gás acetileno, uso do arco elétrico na união entre chapas de chumbo para bateria, depois primeiro maçarico para oxiacetileno, para aplicação industrial, patente dos eletrodos revestidos, Primeira Guerra Mundial e desenvolvimento da soldagem com corrente alternada. Então, vem muitos e muitos anos do advento e continua, né? Hoje em dia a gente tem diversos processos de soldagem aí, muito tecnológicos, executados por robôs, né? Então, o nível de precisão é altíssimo e assim vai caminhando até que cheguem novos e novos e novos processos aí envolvendo a arte da solda, né? Então, as atuais técnicas de soldagem só começaram a ser desenvolvidas a partir da descoberta do arco elétrico e de métodos de sintetização do gás acetileno no início do século XIX. Entretanto, foi com a explosão da Primeira Guerra Mundial que a soldagem começou a ser mais utilizada nos processos de fabricação e a partir do advento da Segunda Guerra Mundial, imprimiram-se grandes esforços no estudo da tecnologia da soldagem, que resultou no desenvolvimento de novos processos e no aperfeiçoamento dos processos pré-existentes. Então, atualmente, diversos processos de soldagem são utilizados, né? Inúmeros outros sendo desenvolvidos a fim de se adequarem à demanda dos mais diversos setores, de modo que classificá-los de forma a serem aceitos universalmente será sempre motivo para controvérsias. Tempos atrás aí o pessoal estava fazendo um solda, né? Abaixo, não sei de quantos metros aí, principalmente para o pré-sal e tudo mais, e você vê realmente que ali é muito diferente, né? O processo, a técnica, são pouquíssimas pessoas que fazem, desenvolvimento de materiais também para suportar. Então, é toda a arte ali da engenharia aplicada, né, para uma benesse, seja a exploração de petróleo, que é algo que está muito forte, mas hoje em dia a solda também a gente vê dias atrás eu vi diversas vagas abertas no Reino Unido para soldador, então eles estavam abrindo a porta se você souber soldar. É lógico que eles necessitam algumas certificações, né, que são pouquíssimos que tem aqui no Brasil, mas eles abrem as portas e dão bons salários. O Canadá também estava aberto para processo de solda. Então você vê que falta mão de obra especializada nessa área e é algo que abre portas, né? Não só aqui dentro da nossa nação, como em diversos países. Então, basicamente, os grupos de processos dedicados a uniões de peças são soldagem no estado sólido, soldagem ao arco por fusão e brasagem. É um processo de fabricação de grande relevância. A soldagem no estado sólido pode ser realizada a frio ou a quente. Pode-se classificar esse tipo de soldagem por forjamento, né, para execução de tipo de soldagem. O aquecimento das peças é seguido por martelamento, deformação plástica e em seguida a união metalúrgica. Soldagem por pressão a quente. Então, nesse processo, as peças são aquecidas a uma determinada pressão e depois disso unidas por meio de deformação plástica. Elas não se fundem.
Temos a soldagem por pressão a frio. Esse processo é utilizado principalmente em componentes de cobre e alumínio. As peças são limpas, sobrepostas e pressionadas à temperatura ambiente. Isso aqui é o popular lock ring, né? Tem o parâmetro ferramenta adequado e tem uma espécie de cola também que é usada, né? O lock ring é uma espécie de alicate, ele faz a pressão muito elevada. Essa cola acaba ajudando na soldagem desse material. Temos soldagem por ultrassom, união de peças por meio de vibrações mecânicas na faixa ultrassônica, associadas à aplicação de pressão. A técnica é muito aplicada na indústria de componentes eletroeletrônicos. Por fricção, então une peças metálicas por meio do atrito provocado pelo movimento da superfície em contato sobre a aplicação de peças. Essa técnica é amplamente utilizada na indústria automotiva. Então, fricção é basicamente ficar roçando um no outro, né? Então, um atrito muito elevado, o calor acaba levando a temperaturas muito altas e com isso, né, você tem ali a maleabilidade do material que ele vai quase trocando de estado. E soldagem por difusão, as peças são unidas a alta temperatura e submetidas a leve pressão por um longo tempo, permitindo a difusão dos átomos entre as superfícies. Os processos de soldagem a arco por fusão são os mais utilizados. Existe uma grande variedade de técnicas atendendo a maioria dos setores da indústria. Então, são aplicados em diversos metais e costumam resistir a esforços e solicitações mecânicas consideráveis. Então, são recomendados para grandes estruturas, como navios, e também para pequenas estruturas, como peças de equipamentos eletrônicos. Então, toda hora ele fala de equipamento eletrônico, lembrando que é um processo mais delicado, né? Todos os processos de soldagem acaba que a pessoa necessita de uma boa coordenação motora. E isso vai se aprimorando conforme a gente vai treinando. Tem pessoas que já vai ter essa habilidade, né, mais aflorada. Isso depende de N fatores, né, na vida da pessoa. E tem outras que vai ter mais dificuldade. Vou dar um exemplo meu. Eu sou ruim para fazer solda. Então, a minha coordenação motora não é das melhores. E eu já fiz, né, algumas vezes e tenho bastante dificuldade para fazer. Então, na execução, já não é algo que eu sou tão hábil. Então, teria que ter mais e mais horas realizando esse processo para treinar. E assim é com todo mundo. Temos colegas aí que já soldam há muito tempo, né, profissionais na área, e realmente já vai ter um grande ganho, né? E alguns outros, como não teve contato ainda, pode ser que demande um pouco mais de tempo e de peças, né? Porque às vezes não fica legal, você acaba descartando e pegando outras. E na eletrônica, né? Assim como a soldagem em si, um elemento já num tamanho bom é complicado, a eletrônica então é mais difícil ainda e precisa de mais e mais habilidade. Então, todos esses processos dependem fundamentalmente de uma fonte de calor. A versatilidade dinâmica desse processo por fusão, com suas características e especificidades próprias, desafiam os mais dedicados especialistas e pesquisadores. Primeiro, a solda oxiacetilênica, que usa como fala, um cilindro de oxigênio e um de acetileno. Precisa de reguladores de pressão para a gente fazer o controle. Precisa de mangueiras em bom estado, que não apresente vazamento. Uma, um maçarico, né, com o bico ali ajustado para a solda que você vai realizar. E lá na ponta, né, no maçarico também tem que ter as válvulas de controle para você dosar, né, a vazão tanto do oxigênio quanto do acetileno na hora de fazer a produção da chama. Tem os dois cilindros e ali mostrando, você precisa de um metal de adição, né, para fazer a solda, a chama, maçarico e o cone interno ali, fazendo o poço de fusão para executar esse trabalho. Então, a oxiacetilena é uma técnica simples e barata que utiliza o oxigênio e acetileno em combustão na produção da chama. É utilizado em peças de espessura baixa, em tubulações de pequeno porte, além de pequenos reparos. Esse processo requer grande habilidade manual na sua execução. Eu ouso dizer que praticamente todos requerem uma boa habilidade manual, né? Não tem como escapar disso na atividade de soldagem.
mas aqui ainda mais, né? Justamente pelo tamanho ser menor, o que ele está sendo aconselhado a ser utilizado. Outro muito comum também é a soldagem com eletrodo revestido, né? A arco com eletrodo revestido. Então, utiliza como consumível um eletrodo revestido com material que sofre transformação durante a soldagem, se transformando em escória a fim de proteger a poça de fusão. Além do custo baixíssimo, esse processo gera um volume considerável de gases e fumo altamente prejudiciais à saúde. O revestimento tem diversas funções, entre elas a de proteger a poça de fusão e o metal de solda contra a contaminação, a de estabilizar o arco elétrico, a de ajustar a composição do cordão de solda adicionando elementos químicos, ao mesmo tempo a de gerar escória, que irá proteger o cordão de solda durante a solidificação do mesmo. Então está aqui a alma, né, a vareta, o revestimento, a poça de fusão e a escória solidificada ali para proteger, né, a poça, justamente formando aqui a nossa solda. O que é comum? Dependendo do nível de habilidade que no eletrodo revestido fica as escórias como se fossem umas pelotas, né? E aí você pega ali uma escova, né, de aço e vai retirando para dar um bom acabamento. E até a aparência dela não fica tão bonita, né? Então você vai lá, pega a escova de aço, faz a limpeza da escória para justamente ter um trabalho bonito, né? Bem acabado. E com o eletrodo revestido acaba sendo uma das mais comuns, né, hoje em dia. Está aqui mostrando outra imagem, né, o grampo do terra, fonte de soldagem, cabo de obra, cabo do eletrodo, o eletrodo segurando, né, a alma do eletrodo e o revestimento, que é o eletrodo revestido. Ele fica ali na ponta do porta-eletrodo. Tem a proteção gasosa, poça de fusão, o arco de fusão e a escória. E lembrando que o eletrodo revestido ele é consumível, né? Então ele vai acabando quanto mais você vai soldando. Então, devido ao seu baixo custo, a simplicidade, né? E ao fácil manuseio do equipamento utilizado, a soldagem por eletrodo revestido é muito utilizada em situações de reparo e manutenções em campo. Entretanto, esse processo é caracterizado por ter baixa produtividade devido à baixa taxa de deposição de material e a necessidade de remoção da escória a cada passe de solda, o que eu produzo. Então, ali você vai limpar, né, fazer o acabamento. Se você for fazer um outro passe, né, na solda, você tem que limpar também. Então, esse tempo que você gasta fazendo essa limpeza, né, acaba aí tomando tempo do nossa produtividade. Terceiro aqui temos a TIG, né, que é tungstênio inerte gás. Então, é o gás inerte tungstênio. Na soldagem antiga costuma ser um processo relativamente caro e de baixo rendimento, mas produz solda de boa qualidade, sendo recomendado o seu uso na montagem da maioria dos aços e suas ligas. Esse processo permite a realização de solda com adição de metal ou sem adição de metal, que é a solda autógena. O eletrodo utilizado é de tungstênio e não é consumido durante a soldagem, ou seja, não se funde para a formação do nosso cordão de solda. Então, para proteger o cordão de solda, é utilizado um gás inerte, que não fornece elementos químicos para o cordão de solda, geralmente argônio, hélio ou uma mistura dos dois. Pode ser um processo manual, automático ou semiautomático. E ela produz uma solda bonita, né? Que é o comum, a solda bem acabada, um cordão de solda, para quem sabe trabalhar, tem uma boa habilidade manual, o nível de acabamento já é muito melhor, né, quando executado. Aqui é TIG, tem um cilindro de gás de proteção, cabo do eletrodo, né, o eletrodo de tungstênio, cabo de obra com grampo terra, o metal de base e a vareta, né, de TIG ali, para ser o nosso metal de adição. Então, a principal vantagem do processo TIG em relação aos demais processos de soldagem, arco elétrico é a qualidade da solda obtida, com boa aparência e poucos defeitos e necessidade de quase nenhuma limpeza após a realização da soldagem. Então, você não vai ter a escória, né? A principal desvantagem é a baixa deposição de material, que acarreta em baixa produtividade, além do processo ser relativamente caro. Então, quando ele fala baixa deposição,
é justamente o quanto de material vai colocando ali na sua superfície de solda. Então, baixa depois, quer dizer que ele demora um pouco mais, né, para preencher, e isso afeta a produtividade. É lógico que, por ser uma solda que produz um bom acabamento, você ganha tempo relacionado à outra, né, que a gente acabou de ver do eletrodo revestido. A desvantagem é o custo, que é caro, e também a mão de obra, né, qualificada necessária para realizar esse tipo de solda. Nem pelo custo, se você tem um custo mais elevado, você não pode ficar desperdiçando. E aí você acaba tendo uma mão de obra mais especializada também. E são poucos, né? Com eletrodo revestido é mais comum você ver o pessoal soldando, ter mais pessoas que trabalham com esse tipo de material. Agora, quando é TIG, aí já é mais difícil, né? Não é toda hora que você encontra. Agora, trazendo a MIG-MAG, né? Só da MIG ou só da MAG. Então, nesse processo, a utilização de um eletrodo consumível em forma de arame, que possibilita a sua alimentação contínua no cordão de solda, que aumenta a produtividade do processo de soldagem. A diferença entre os processos MIG e MAG é o tipo de gás de proteção utilizado. Se o gás for inerte, né? Exemplo, argônio ou hélio, o processo é denominado MIG. Então, MIG o IG é inerte gás, né? Então, é um processo feito com o gás inerte. Se a proteção foi feita com gás ativo, então o AG, né, do MAG é Active Gás, né? Por exemplo, gás carbônico ou oxigênio, ou por uma mistura de gás ativo e inerte, ele é chamado de MAG. Então, tá aqui, ó, alimentador do arame, tocha de soldagem, cabo de potência, nossa peça, gás de proteção e cilindro de gás. Alimentação de arame, metal de solda já solidificado, a nossa poça de fusão, o arco elétrico, arame de soldagem, tocha MIG. Então aqui está usando gás inerte, né? Proteção gasosa. E a nossa peça. Aqui mostrando também, né? Bocal, tubo de contato, arco elétrico, gás de proteção, sentido da solda, cabo de corrente, arame de eletrodo e gás de proteção. Então, o processo de soldagem MIG-MAG pode ser semi-automático ou totalmente automatizado, o que aumenta a produtividade do mesmo. Esse processo também permite a soldagem em todas as posições. Entretanto, o equipamento utilizado é mais caro e menos portátil, não permitindo sua utilização em locais de difícil acesso. O nosso MIG, né? MIG-MAG. Então, vocês vão vendo que tem várias diferenças nesses tipos de materiais. E cada um é aconselhável para um tipo de, como fala? Para um tipo de especificidade, né? E além do custo também aqui. Então, MIG, né? Metal inerte gás. E o MAG, Metal Active Gás. E assim vai. Temos a soldagem por arco submerso. Neste processo de soldagem, a poça de fusão fica totalmente encoberta pelo fluxo granular de alimentação contínua. Trata-se de um processo um pouco mais complexo que os citados anteriormente, considerando que o equipamento possui um conjunto de dispositivos que permite operações simultâneas, desde a alimentação de fluxo à alimentação de eletrodos em forma de bobinas. Esse processo é indicado apenas para aplicações em posições planas e horizontais devido à utilização de fluxo granular. Apesar disso, por ser automático ou semiautomático e depender menos da habilidade humana, produz soldas de qualidades excelentes. Agora, a abrasagem, que também é muito comum, né? Processo de união de peças metálicas que acontece sem a fusão do metal base, ou seja, né, sem a fundição das peças que estão sendo unidas. A união ocorre através da fusão do metal de adição, né, com um ponto de fusão menor que o metal base, porque se for maior, você derrete o seu, no caso aqui são tubos, né? Você derrete seu tubo, mas você não derrete seu metal de adição, né? E aí não adianta nada. Então ele vai ter sim um ponto de fusão menor para que você comece a derreter ele e não derreta o seu material aqui, no caso que é o tubo, né? Que é o metal base. Ao
que ao se solidificar une as peças metálicas. Esse tipo de processo é muito utilizado na montagem de placas eletrônicas na união de seus componentes. Ela usa o estanho, né, para fazer a, a união. Então, neste caso, geralmente usa-se uma liga de estanho, né, para ser, que é considerada, né, é utilizada como metal de adição. Então, por princípio de capilaridade, essa liga flui e penetra no interior da folga entre as peças e após o resfriamento, forma uma união resistente. Aqui a habilidade também, né, do operador, que se ele bobear, deixar esquentar muito, ele pode fazer a fusão do metal base dele. Se ele também não fizer o, o fluxo legal do metal de adição, pode ser que a solda não fique boa também. Mesmo com o princípio de capilaridade, ela acaba entrando e entupindo, se fosse um tubo, né? Muitas vezes você vai passar algum fluido ali dentro desse tubo e isso pode atrapalhar o fluxo. E também, quais são os outros riscos? Furar, né? Acabar furando, não fazer uma solda de qualidade, ter ficado dando outros passes, né? E isso vai criando um, um acabamento que não fica tão legal e assim vai. Então precisa uma habilidade muito boa. Então, a soldagem é um importante processo de fabricação utilizado para vários fins na indústria. Sendo assim, serão exigidos na junta soldada resistência e tenacidade, de modo que a escolha do processo de soldagem adequado para um projeto deve se basear nos diversos e complexos estudos desenvolvidos pela engenharia e pela metalurgia da soldagem. A demanda constante de novos tipos de aços e outras ligas metálicas demonstra que outros tipos de consumíveis e metais de adição deverão ser criados e exigirão sempre parâmetros mais confiáveis dos processos, a fim de se adequarem aos novos materiais. Então, sabe-se que o processo de fusão trabalha com a fonte de calor de elevadas temperaturas concentrada em um espaço mínimo, né? Poça de fusão. E a figura aqui está demonstrando, né? A nossa poça de fusão está tendo aqui o nosso arco, né? Fusão por arco, tem o metal de adição aqui, ele está sendo derretido, trazendo para a linguagem do dia a dia, então ele está atingindo, né, o seu ponto de fusão, por isso a poça de fusão, ele sai do sólido para o estado líquido. Então, desde a escolha da técnica de soldagem até a do método de resfriamento, aspectos técnicos como fluxo de calor, aporte térmico, solidificação, devem ser monitorados. Se estes processos não forem equilibrados, podem influenciar negativamente e provocar efeitos indesejáveis na junta soldada, tais como tensões residuais, formação de descontinuidades, deterioração de propriedades mecânicas, deterioração de propriedades físico-químicas. Eu quero compartilhar com vocês também aqui na tela, aqui, ó, Senai Play Solda. Então tem vários vídeos. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu só incluir o som aqui e a gente vê algum desses vídeos, né? Alguns destes, três aqui, ó. Então, primeiro, processo básico da Conheça os soldagem. investimentos em CDBs seguros e escolhidos pelos especialistas do BTG Pactual. Esperar essa propaganda passar aqui rapidamente. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu transformo esse projeto aqui em esse projeto maravilhoso aqui. Se você ficou curioso e quer saber qual projeto ou qual processo dentro da mecânica que eu utilizei para fazer ele, fica comigo até o final desse vídeo. Valeu! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de conhecimento Senai Play. Eu sou o embaixador Maicon aqui e hoje eu vou trazer um assunto bem legal para vocês, que são noções básicas dos processos de soldagem. Mas antes, o que é soldagem?
Então, pessoal, hoje eu trouxe aqui o instrutor Denis para nos falar o que é soldagem. Então, pessoal, o que é soldagem? Então, a soldagem é a união de dois materiais similares ou não, atingindo temperaturas altas aí, fazendo a união dos mesmos. Mas antes de aprender a soldagem aqui na prática, vamos saber o que é soldabilidade com o professor Michael. Primeiramente, eu vou falar para vocês sobre o conceito de soldabilidade, que é a capacidade e a facilidade que o material tem de ser soldado. Cada tipo de material possui características físicas e químicas específicas, e elas devem ser mantidas durante os processos de soldagem, como por exemplo, na escolha do eletrodo, na escolha do material, no processo a ser soldado e etc. Falando um pouquinho sobre terminologia básica de soldagem, em primeiro lugar a gente tem o soldador, que é o profissional capacitado a executar soldagem manual ou semiautomática. Em segundo lugar temos o metal base, que é o metal ou liga a ser soldada, cortada ou atrasada. Em terceiro lugar nós temos a junta, região onde duas ou mais peças se encontram para a união ou para a soldagem, tá? Vale a pena a gente dizer também que a gente tem vários tipos de junta, junta de canto, junta de ângulo, junta de topo e etc. Agora vamos falar então sobre os principais processos de soldagem, que são comumente utilizados aí nas empresas ao nosso redor, tá? Que é o processo de TIG, processo de eletrodo revestido, o processo de MIG-MAG e o processo de oxicombustível ou oxigás. Soldagem é um arco elétrico. É um processo gerado por fusão, aonde a fonte de calor é um arco elétrico gerado do contato do eletrodo com a peça a ser soldada. Mas o que é um arco elétrico? Sabem aquela fagulha de faísca que dá quando a gente coloca o carregador na tomada? Ou quando a gente aperta aquele botão no fogão para acender a chama? Pois é, isso é arco elétrico. Os processos de soldagem TIG, eletrodo revestido e MIG-MAG, eles utilizam um arco elétrico. Claro que cada um tem suas características, suas aplicações, seus equipamentos diferentes, mas o princípio é o mesmo. Eles fazem processos de soldagem ao arco elétrico. O processo de oxicombustível, oxigás, é diferente. Ele é obtido através de uma ou mais chamas, tá? Conseguidos através da combustão de um comburente com oxigênio, com ou sem a ajuda de pressão. A famosa solda com fogo. Agora bora para dentro do box pra gente ir para a parte prática. O processo escolhido para fazer a solda foi o processo MAG, e já seguimos setando a máquina. O projeto aí um aluno matou a furação, ficando inviável consertar, então decidimos fazer união permanente com o processo de soldagem, para que ele possa aproveitar ainda o trabalho que ele tinha realizado até aqui. Esse aí, pessoal, é um projeto de um caminhãozinho. E se você viu o vídeo até aqui e ainda não deu like no vídeo, esse é o momento. E continuam tacando fogo aí, pessoal, porque na solda é assim mesmo, fogo e fogo. E por fim, tá aí, nosso projetinho. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Junta de topo, junta de ângulo, junta tudo e joga fora. Outra aqui, ó. Vamos montar a máquina de MIG-MAG. Sei que nada será como antes amanhã. Fala galera, ligada no canal Senai Play, eu sou Leonardo Rodrigues e no tutorial de hoje nós vamos aprender a montar uma máquina de solda MIG-MAG. Vem comigo! Vou verificar a qualidade aqui, que não tá legal. Vambora. Agora a minha colega Eduarda vai apresentar para vocês os consumíveis. Bom, temos aqui o arame de 1,5, o bocal, o bico de solda, também o conduíte e a tocha. Então, eu sou o Maicon, eu tô aqui com o meu colega Mikael e agora a gente vai fazer o processo da montagem da solda. Primeiramente, iremos montar o rolo de arame 1,5 que nós usamos no seu suporte e depois passar pelo Euroconnect. Certo, eu sou o Nicolas e eu vou explicar um pouco sobre a montagem da tocha. Essa é a tocha em si. Aqui é o bocal.
Aqui é o difusor de gás, o pico de contato, vai aqui vai o conduíte, passa inteiramente dentro da tocha e ele conduz o arame com maior facilidade. E aqui é a presilha que vai prende o conduíte. Bom, meu nome é Evandro, eu vou ensinar como montar a tocha. Nós vamos botar no Euroconnect. Vamos ligar a máquina. Esperar a linha sair. Agora está pronto para soldar. Meu nome é Lucas e conforme a documentação ETS, podemos começar a soldar. Agora vamos demonstrar uma solda e para isso precisamos de alguns EPIs. As perneiras, o avental de raspa, a luva de raspa e a máscara. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Até a próxima! Agora eu vi mais um aqui, último com relação à segurança no processo de soldagem. E aí, galera? Eu sou o Denis, eu sou o Daniel. E eu sou o Vitória. Estamos aqui para mais um vídeo do Ceará. Você já viu alguém soldando? Você já reparou se essa pessoa está utilizando os EPIs? Saiba que essa atividade proporciona riscos à saúde e à integridade do soldador. Nesse vídeo vamos mostrar como prevenir desses acidentes. E aí, Daniel? E aí, Denis? Quanto tempo? E aquele churrasco sábado vai rolar mesmo? Vai sim, só falta terminar de soldar minha churrasqueira pra ficar no jeito. E você já comprou os EPIs necessários pra soldagem? Já sim, eu já comprei o meu óculos de sol. E quem disse que óculos de sol é próprio pra soldar? Eu sempre vi meus vizinhos fazendo assim, por que estaria errado? Ah, então com certeza seus vizinhos não fizeram Senai, velho. Por quê? Não é com óculos de sol que se solda? Não, tem uns equipamentos próprios para soldar. E quais são eles? Ah, vem aqui que eu vou te apresentar uma soldadora profissional na área. E aí, Vitória? Esse aqui é o Daniel, amigo que eu te falei. Oi, Daniel. E aí, prazer. Fiquei sabendo que você está com umas dúvidas sobre os EPIs de soldagem? Na verdade, eu tô sim. Você poderia me dizer quais são? Claro, eu separei eles aqui. Essa aqui é a máscara de sombra, que vai proteger o seu rosto e a sua visão. Esse aqui é a perneira, que vai proteger a sua perna contra os respingos. A luva vai proteger sua mão. A touca vai proteger o seu cabelo e o avental vai proteger o resto do seu corpo. E ainda tem a máscara respiratória que vai proteger a sua respiração contra os gases que são usados na sombra. E ainda não esqueça dos EPIs básicos, que é o óculos de proteção, protetor auricular e a botina. É isso. Obrigado. De nada. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixe nos comentários, clica no gostei e se inscreva no canal. Vocês viram aí alguns dos vídeos que nós temos no Senai Play, né? Que fica disponível para todo mundo. Só fazer a busca aí no YouTube. E de suma importância que vocês mantenham se estudando. E esse é um material, né, que a gente trabalha também, que é de suma importância, né? Na área mecânica. Pode ser que a gente não consiga fazer o encontro presencial envolvendo, né? Eu vou conversar com o professor, ver se abrir espaço a gente fazer processo de soldagem. Caso não dê, né? Fica pelo menos o conhecimento teórico. Mas de toda e qualquer forma, peço que mantenham-se estudando, né? Pelo menos 1 hora por dia e mantenham-se focados no nosso desenvolvimento, tá bom? A todos uma boa semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Tchau.